Adonai. A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, dessa lição 8, confessando e abandonando o pecado, segundo trimestre de 2024. É essa lição de número 8 que nós vamos estudar, confessando e abandonando o pecado, lição 8, dessa aqui, Olha aí, pessoal, que revista maravilhosa, Confessando, lição 8, olha lá, confessando e abandonando o pecado. Essa lição é uma lição muito boa, inclusive muito fácil para mim, porque eu tenho aqui meus livros de teologia, curso básico é 20 livros. E um dos meus livros aqui, vai falar sobre isso aqui, Ramatiologia, a doutrina do pecado. Ramatiologia, doutrina do pecado. É um dos meus livros que eu escrevi. Então a aula de hoje vai ficar muito fácil para mim, porque eu já sou autor sobre diversos livros teológicos. Tá bom, pessoal? E quem quiser comprar esses livros aqui, meu WhatsApp está aqui embaixo. 20 livros é o curso básico, 40 livros é o curso bacharel. E tem o curso de mestrado e tem o anel de teologia também, Se você comprar os livros de teologia, você ganha o nosso diploma. Lindo diploma. O curso é à distância, mas a formatura é presencial. Compra os livros e ganha o diploma, tá bom? Vamos para a aula, pessoal. Confessando e abandonando o pecado. Meu irmão, o pecado é a desgraça do planeta Terra. Segundo esse livro aqui, na Bíblia tem 7 consequências de pecados. Morte, não tinha morte antes do pecado. Dor, sujeição, maldição, espinho e muitas outras coisas, suor. São 7 consequências do pecado. A principal é a morte. No dia que pecar, certamente morrerá. Então o pecado é uma desgraça do planeta Terra. Mas como toda doença tem seu remédio, o remédio do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Pessoal, escreve o que eu estou falando. O tripé da salvação: confessar, abandonar e se arrepender. Anotaram aí? Câmeras, mostra aqui o assunto de hoje. Olha lá, confessando e abandonando o pecado. Tá aí, Então, todo homem é pecador. E o remédio do pecado é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28 e 13. Leia aí na sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia e leia o texto áureo. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, meu irmão, pecou, confessa, porque o que encobre fica em oculto e não prospera. Quer prosperar? Confesse, abandone e se arrependa. Não é só confessar, é os 3 juntos, é o tripé. É confessar, abandonar e se arrepender. Aqui a Bíblia assim, diz: é aquele que confessa e deixa. Só faltou falar sobre arrependimento. Mas quem confessa e deixa, provavelmente já está arrependido. Então você: pastor, pequei, minha esposa te traí, me perdoe, pede perdão a Deus, paga a disciplina, pronto, vai para o céu, normal.
O ladrão que está na cruz, um foi para os infernos e outro foi para o céu. O cara roubou, matou, estrupou, aprontou. E Jesus disse, vamos para o céu. Então, às vezes você pecou, você caiu, a igreja falando mal, os irmãos estão falando mal. Mas lá no céu, eles vão te encontrar. Oxe, você pecou e está aqui no céu? Foi porque eu me confessei e abandonei. Entendeu? Verdade prática, para desfrutar do caminho da restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandonar de uma vez por toda. É abandonar, meu irmão, é coisas do passado. Está aqui na verdade prática, é coisa do passado, é abandonar. É cachorro morto no rio, deixa a água levar. Vou ler a introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado para dominá-lo pela mera fraqueza ligada ao ambiente e o aspecto hereditário. Nessa lição, veremos que a Bíblia não nos ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso que o perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágica. A orientação bíblica é de que, caso ocorra o pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 João 2 e 9. Salmos 32 e 5. Meu irmão, a igreja, o pecado é igual um hospital. Se você passar mal agora, do coração, o que você vai fazer? Correr para o médico, correr para o hospital. Então, se você pecou, adulterou, caiu, teve um fracasso, corra para Deus, que é o médico. O pastor é o enfermeiro, vai te ajudar. E o hospital é a igreja, meu irmão. O médico não é o pastor, não. O médico é o Senhor Jesus Cristo, aquele que te perdoa do pecado. O pastor vai te orientar, aconselhar, orar por ti, interceder. Ele é uma autoridade de Deus. Não é que ele tem o poder de perdoar ou o poder de condenar. Não. Ele é o intermediador entre você e Deus. Entendeu? A Bíblia diz que é Jesus Cristo que é mediador. Mas na casa de um pecador que peca, ele tem que pedir conselho, orientação, oração, passar uma receita, pagar disciplina. Entendeu, meu irmão? Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Passou mal, você vai ter que ir para o hospital, que é a igreja. E você vai esperar o médico, que é Jesus Cristo. Entendeu? A palavra-chave dessa revista é confissão. Confissão, a confissão do pecado. Definição do verbo confessar, da palavra hebraica, aparece como jogar, atirar, lançar. Confessar, meu irmão, é sair fora. É uma cobra te enrolou, você desenrola ela e joga fora. Isso é confissão. Confissão é se desenrolar, se desenlaçar. A confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral de confissão. Então é o seguinte, traiu uma mulher, pede perdão para ela. Não adianta você só ir no pastor. Pastor, eu traí minha mulher. Chega para ela e pede perdão, meu irmão. Ah, pastor, mas ela não vai me perdoar. O problema é dela, você fez tua parte, confessou. Na minha compreensão, a pessoa adulterou, ele tem que confessar para o pastor e para a esposa. Se os dois orar por ele e perdoar, nem Deus condena, meu irmão. Vai e não peques mais. Entendeu? Agora tem caso complicado, por exemplo, a irmã que pecou na igreja é esposa de um traficante. E se ela falar para ele que traiu, ele mata. E os meninos pequenos ficam sem mãe. Que coisa complicada, né, pessoal? Uma irmã da igreja, do ciclo de oração, ela aceitou Jesus, cresceu e o esposo ficou no crime. O esposo dela é chefe do tráfico. Mas ela está na igreja, firme e forte, orando. Só que ela teve uma fraqueza, ela caiu em pecado.
e ela fala, pastor, eu pequei, o senhor vai orar por mim para Deus me perdoar? Sim, mas e aí, eu vou ter que falar para o meu esposo ou não? Porque ele é traficante, se eu falar para ele o meu pecado, ele me mata e os meus 5 meninos pequenos ficam sem mãe. Toda regra tem exceção, né, pessoal? Nesse caso, o pastor ora por ela, intercede por ela, aconselha por ela, mas ela não pode confessar para o marido dela não, meu irmão. O marido dela é matador, traficante, ladrão, sonda armado. Aí se ela dizer, olha, eu te traí, eu tive uma fraqueza, ele mata ela e a casa fica cheia de menino pequeno para criar. Então ela tem que pedir perdão para Deus e pedir o conselho para o pastor orar por ela, confessar para o pastor. Não é que o pastor vai perdoar ela não, é que o pastor vai ajudar, aconselhar, orar, interceder, entendeu? Mas nesse caso, uma irmã que caiu em pecado, que o esposo é traficante, não se deve contar, meu irmão. Não porque é mal, é tudo, porque ele vai matar ela. Ah, você me traiu, eu vou te matar. E ele também, se ele é traficante, ele já traiu ela também. Ele já traiu ela com arma, já traiu ela com outro. O cara que é traficante, com certeza, trai sua esposa. Agora ela teve uma fraqueza e o marido vai matar? Entendeu? Ele já anda traindo ela. E se ela trair, ele vai matar? Então a confissão é para o pastor e para Deus. Ok? Agora, isso aqui é uma regra, não é exceção da regra. Confissão do pecado. O símbolo de confissão. Confessar, abandonar e se arrepender. Anote o que eu estou falando, que isso aqui é muito especial, muito importante. Pastor, eu pequei, eu posso ser salvo? Pode, se você confessar, se arrepender e abandonar. Lembra a mulher adúltera? Senhor, eu pequei, eu adulterei, eu sou pecador, e Jesus, vai, não peques mais. Entendeu? O ladrão que estava na cruz, você vai estar comigo hoje no meu paraíso. Maria Madalena, pecadora, foi salva. O perigo do pecado não confessado. Agora o problema é morrer sem confessar. Aí, meu irmão, é caixão de vela preta. Não tem perdão depois que morre. Se você se confessar em vida, você tem salvação. Agora, não, eu vou confessar depois que morrer. Já era. O perigo do pecado não confessado. Você pode pecar o que você quiser. Enquanto tiver vida, Deus te perdoa. Morreu em pecado, é juízo final. Os males dos pecados não confessados. Quando analisamos Provérbios, pessoal, pecou, tem consequência. Tem perdão? Tem. O ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Jesus, eu te salvo, mas você vai pagar o preço do pecado, que é a morte. Jesus não salvou o ladrão da cruz, salvou a alma. O corpo teve que pagar a consequência do pecado, porque ele matou, roubou, estrupou, salteou. Então Jesus, eu te salvo, mas você vai pagar a consequência do que você fez. Então todo pecado tem consequência, está na Bíblia, está nessa revista. Todo pecado tem consequência. Você roubou, tem a consequência, vai ser preso. Você matou, tem a consequência, meu irmão, vai ser preso. Você adulterou, tem a consequência espiritual, porque o adultério, segundo a lei de 2004 para cá, não é mais pecado, não é crime. O adultério no Brasil não é crime. Então, se um homem trair, uma mulher trair o seu cônjuge, no Brasil não é crime. É crime até 2003. De 2004 para cá a lei mudou, não é crime. Porém, é crime para a Bíblia, para Deus, é um pecado. Nem tudo que é crime
Nem tudo que não é crime deixa de ser pecado. Por exemplo, fumar. Fumar não é crime, mas é um pecado. Usar droga não é crime, mas é um pecado. Tem coisas ilegal e imoral. Ilegal, imoral. Fumar é imoral, mas não é ilegal. Pode ser legal para o homem, mas para Deus é imoral, porque está destruindo o templo dele, o templo do Espírito Santo. Então o adultério não é crime pela lei do Brasil, mas pela Bíblia é crime, é um pecado. Se confessar e se arrepender, alvo mais que a neve, vai para o céu. Só que aí, meu irmão, o adultério, mesmo ele sendo perdoado por Deus, ele tem algumas consequências espirituais. É igual você roubou, matou, estrupou. Aí você aceitou Jesus. A polícia vai te investigar. Você vai pagar o preço na cadeia. Vai pagar o preço do corpo. Porque a alma Jesus salva. É igual o ladrão da cruz. Ele pagou o preço que ele fez, a morte. Mas Jesus salvou o espírito e a alma dele. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista pelo primeiro casal, Adão e Eva. Quando pecou, isso recebeu sentença. Está aqui nesse livro. 7 consequências do pecado. Está aqui nesse livro aqui, ó. Quem está fazendo um curso de teologia comigo sabe muito bem. 7 consequências. Deixa eu ver se eu lembro. Morte, suor, sujeição, espinho, maldição, espinho, entendeu? E dor, a dor. Deus falou: multiplicarei grandemente a tua dor. Adão, do teu suor comerás, e a morte vai vir. Então são 7 consequências do pecado. Através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E Deus desceu irado e amaldiçoou a terra. Adão, maldita é a terra por tua causa. Do teu suor comerás. Eva, com dores darás filho, a dor. O teu desejo é o teu marido, sujeição, submissão. Morte, espinho e suor. Entendeu, meu irmão? A consequência do pecado de Davi. O rei Davi pagou um preço alto com o seu pecado. A Bíblia mostra por isso. Davi pecou, foi perdoado, está no céu, mas ele pagou o preço do pecado. O preço do pecado não é só o sangue de Jesus a pagar, não. Jesus perdoa, mas a consequência vai vir. Você plantou, você vai colher. Tem uma lei da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Entendeu? Você planta feijão, vai colher feijão. Você planta abacaxi, vai colher abacaxi. Você planta melancia, vai colher melancia. Você planta pecado, vai colher consequências do pecado. Maldição, tristeza. Tristeza também. Maldição, tristeza, morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Biblicamente, existe 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física é esse corpo que vai para o caixão. Morte espiritual é cortar a comunhão com Deus, perder a comunhão com Deus. Morte eterna é a condenação eterna no lago de fogo. Então, biblicamente, tem 3 tipos de morte. Anote aí: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física é do corpo, morte espiritual é a comunhão com Deus, e morte eterna é a condenação eterna no inferno. Confessando o pecado, um caminho da cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Se você pecou contra o teu vizinho, vai lá e peça perdão a ele. A Bíblia diz: se você tem alguma oferta a Deus, mas tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, deixa a oferta, vai lá e pede perdão para ele.
Porque às vezes o vizinho, vocês brigaram do vizinho. Aí você vai, pastor, me perdoe que eu briguei com o vizinho. Não, tá errado. Vai lá e diga, vizinho, me perdoe em nome de Jesus, eu briguei contigo. Se ele dizer que está perdoado, está perdoado. Agora não tem nada a ver você brigar com o vizinho e pedir perdão para o pastor. Roubar o teu patrão e pedir perdão para o pastor e para Deus. Roubou o patrão, vai lá e pede perdão e devolve. Bateu no filho, você não tem nada a ver com pedir perdão para o vizinho, nem para o pastor, nem para Deus. Vai lá e pede perdão para o filho. Filho, me perdoe, te bati. Entenderam, meus irmãos? Se a dor é no coração, não tem nada a ver de amputar a mão. Se a dor é na perna, não tem nada a ver de fazer cirurgia na cabeça. Você tem que fazer a cirurgia onde está a dor, onde você pecou. Brigou com o vizinho, peça perdão ao vizinho. Traiu a mulher, pede perdão à mulher. Bateu no filho, pede perdão ao filho. Roubou o patrão, devolve e pede perdão ao patrão. Falou mal da igreja e do pastor, pede perdão ao pastor. Além de tudo isso, você tem que confessar para Deus. Deus, me perdoe, eu briguei com o vizinho, traí minha esposa, bati no meu filho, falei mal do pastor. Você confessa para Deus e vai lá, na dor. Você tem que colocar o remédio em cima da dor. A dor é na mão, cure a mão. Se a dor é nessa mão, não tem nada a ver com colocar remédio na outra mão. Se você fez um pecado com alguém, vai lá e te conserta com a pessoa. Alcançando cura e restauração. Meu irmão, todo pecado tem perdão. Ah, pastor, adulterei, caí em pecado, tem perdão. Ah, pastor, matei, roubei, estrupei, tem perdão. Todo tipo de pecado tem perdão. Só tem um pecado que não tem perdão. Qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você se arrepender e pedir perdão, perdoado, meu irmão. Ah, pastor, mas eu fiquei muito tempo no pecado, muito tempo com amante, muito tempo roubando, cheirando droga, muito tempo fumando. Tem perdão? Tem! A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você tem que confessar e deixar. Entendeu? Todo pecado tem perdão. Só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Todo homem é pecador. Todos nós somos pecadores. Davi falou em Salmos: em iniquidade minha mãe gerou, em pecado me concebeu minha mãe. Todo homem é pecador. Não tem ninguém santo, santo, santo. Santo só Deus. Todo homem já pecou alguma vez. E até na gestação, Davi falou: em iniquidade foi gerado, em pecado concebeu minha mãe. Encobrir e viver em uma vida espiritual de aparência não é a opção bíblica. Não pode se encobrir o pecado. O pecado é igual cocô de rato, cocô de gato. Cagou, tem que limpar. Você tem um cachorro de estimação, tem um gatinho de estimação. Ele fez cocô dentro da sua casa, você vai deixar? Fez cocô em cima da acima da mesa, da pia, você vai deixar? Pecado é igual cocô de gato e rato e cachorro. Tem que lavar, meu irmão, a casa, limpar. Entendeu? O gato só joga areia no cocô dele, para não cheirar. Mas o certo é lavar. Tem gente que peca e joga areia em cima do pecado dele. Ninguém vê, mas está encoberto. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, é lavar. O sangue de Jesus Cristo os lava de todo pecado. Logo, uma jornada de perdão só é possível da confissão. Você tem direito à cura do perdão, desde que confessa, praticado e abandone. Quem procede assim desfrutará das infalíveis misericórdia divina. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Portanto, fica aqui, meu irmão, o resumo dessa lição. Todo homem é pecador. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Pecar, você pode pecar, mas não pode ficar prostrado. Tem que pedir perdão, levantar, bater a poeira e andar. Entendeu? Todo pecado tem perdão, meu irmão. Ah, pastor, eu pulei a cerca, eu traí. Tem perdão, meu irmão. Levanta-te. Se você está melado de lama, caiu no esgoto, tem uma cachoeira de água para te lavar. É de graça. É só ir lá e tomar banho. A graça de Jesus Cristo, o dom gratuito de Deus. É só se lavar pela palavra, se lavar pela oração, pelo arrependimento e pela confissão. Aquele que confessa e deixa tem perdão, sim. Quem adultera tem perdão? Tem. Quem mata tem perdão? Tem. Se arrepender, se o arrependimento for de coração, tem perdão. Tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje é a lição 8, amanhã é a lição 9. Se inscreva no canal e compartilha para os teus grupos na igreja. Escola Bíblica Dominical. Olha aí, ó. Ali é a conclusão. Olha aí, pessoal. Aqui é a janela. Aqui é o diploma, aqui é minha mesa de onde eu dou aula, aqui é os livros, ó, o livro de pecado, os livros de teologia tá aí, ó. Aqui é minha sala, aonde eu dou aula. E aqui é a escola, tem salas aí, você vem por aqui, aperta aqui o interfone. E aqui é os livros para quem quiser comprar os livros, ó. Pastor, eu quero comprar os livros, quero me informar, o canudo aqui, ó. Os livros tá aí, ó, teologia, cristologia, pneumatologia, tá tudo aí. Quem quiser falar comigo, o WhatsApp, fala direto comigo, aqui é meu WhatsApp, tá bom?